Jeremy Wade. Há 35 anos eu viajo atrás de monstros de água doce. Vamos perder um peixe grande. Mas esses super predadores estão desaparecendo onde quer que eu vá. Aqui é um local bem remoto, mas até aqui os peixes grandes sumiram. Para um biólogo, isso é um alerta. Um sinal de que os nossos rios estão com problemas. Para descobrir o que está acontecendo, vou a 6 das principais vias navegáveis do planeta. Preciso me misturar com as pessoas que vivem ao longo das margens delas e testar as águas como for possível. Isso! A minha missão é descobrir se esses rios grandiosos realmente chegaram a um ponto sem volta. Jeremy Wade, Rios Grandiosos. O pai de todos os rios. Com mais de 6.500 quilômetros de extensão, o rio Amazonas descarrega mais água do que os 9 maiores rios juntos. E isso é apenas o começo. Em sua totalidade, a bacia amazônica contém 1/5 da água doce do mundo. E as florestas tropicais dela produzem 1/4 de todo o oxigênio da nossa atmosfera. Dizem que se o Amazonas morrer, todos nós vamos morrer com ele. História de terror ou não, se há um rio que precisa de um check-up completo de saúde, certamente é esse. Peixes grandes desapareceram. Pessoas ficaram doentes nos cursos superiores do Amazonas, no Peru, onde esse rio grandioso começa. Estamos em Iquitos. Esse é o maior e mais movimentado e o mais barulhento ponto da Amazônia peruana. É uma cidade de 500 mil de pessoas esculpida na floresta tropical e praticamente isolada do mundo exterior. E essa cidade está aqui porque o rio fica perto de uma das principais junções do sistema do rio Amazonas. Então ela é uma verdadeira encruzilhada de tudo que sobe e desce o rio. Iquitos é um centro importante de comércio e transporte. E é o local ideal para dar início à minha investigação. Muitas pessoas juntas significa que é um bom lugar para começar a juntar informações. Aqui, graças. Como pescador, eu julgo um rio pelos peixes que ele abriga. Os tamanhos e as espécies me dizem muita coisa sobre a condição de qualquer via navegável. Como vocês chamam esse? Ah, eu não conhecia. Obrigado. Aqui na parte peruana do rio Amazonas existem centenas de espécies de peixes. Conheço alguns nomes em português, mas poucos em espanhol, o idioma falado aqui. Maparate, chiripira, palometa, sim. Chambira. Eu andei apenas alguns metros e a variedade de peixes aqui é incrível. Mas eu quero saber se tem algum peixe maior. Estou interessado principalmente em superpredadores, porque a presença deles é um bom sinal de um rio saudável. Tem um peixe em especial que eu estava esperando ver, mas até agora nada, não vi nada. Eu estou procurando a dourada. Você tem dourada aqui? Não, não tem? A dourada, muito conhecida aqui, é um dos grandes predadores do rio Amazonas. Nunca pesquei nenhuma, mas ouvi dizer que as maiores devem viver aqui no curso superior do rio. E a senhora, o que é isso? A senhora tem alguma dourada aí? Não, não temos não. Não tem? Não. Tá legal, obrigado. Oi, eu tô procurando uma dourada. Só temos pequenas. Só pequenas. Não temos mais as douradas grandes que tínhamos antes. Mas os pescadores, eles ainda tentam... Os pescadores ainda tentam pescar, mas eles não pescam dourados grandes com muita frequência. Sei, diminuíram? Sim, diminuiu muito. Ah, sei. Muito. Então, o problema é que a dourada era abundante, mas os números estão diminuindo. Elas estão diminuindo e elas estão menores do que antes. Os pescadores estão tendo muito mais dificuldade para poder encontrá-las. E parece que eu não sou o único interessado na dourada. Sempre tem biólogos aqui atrás dele. Biólogos? Biólogos aqui Sim, em Iquitos? isso, aqui mesmo.
Aparentemente, alguns biólogos vêm pesar e medir qualquer dourada que apareça por aqui. E eles vêm para medir ou às vezes eles compram também? Não, eles não compram. E um desses cientistas mora nas redondezas. Ela acabou de me dizer que já que eu estou interessado em uma dourada, preciso conversar com um homem daqui. Qualquer informação interna sobre um superpredador como a dourada poderia ajudar na minha investigação do rio. Tá certo, obrigado. Então preciso conhecer esse homem. Fabrice Duponchel é um ecologista francês que estuda os peixes. Mas tem algum tipo de progresso? E ele faz parte de uma equipe que estuda a dourada no rio Amazonas. Estes peixes são predadores do rio Amazonas. Então, eles têm um papel ecológico muito importante. E até agora nós sabemos muito pouco sobre eles. Mas Fabrice e seus colegas tiveram um grande progresso examinando uma parte minúscula da anatomia da dourada. O osso do ouvido. Ok, os peixes não têm orelhas, eles não têm essas cartilagens, certo? Mas eles têm um ouvido interno, que é a parte que eles usam para o equilíbrio. E esses ossos são dessa parte, correto? Exatamente. Eles usam para manter o equilíbrio em 3 dimensões. Esses ossos minúsculos, ou otólitos, foram dissecados e seus anéis de crescimento foram analisados para revelar os segredos de onde o peixe viveu. Esses otólitos funcionam como a caixa preta de um avião. Eles armazenam tudo durante a vida do peixe. Conhecendo a química dos diferentes rios, vamos poder identificá-las nos otólitos e deduzir migrações deles. Então, quando ele perdeu esse anel de crescimento, você consegue saber que ele estava num determinado lugar. E quando ele perdeu outro anel, é que ele estava em outra região. Exatamente. Impressionante. E a migração das douradas, revelada por essa nova ciência, é diferente da de qualquer outro peixe do rio Amazonas. Os adultos se reproduzem apenas nas nascentes da Bolívia. As ovas de dourada eclodem nas nascentes e os alevinos são arrastados pelos afluentes até o rio principal, chegando à foz do rio Amazonas. Aqui, eles se desenvolvem em jovens adultos e depois de alguns anos, os peixes começam a jornada épica de volta, subindo o rio para se reproduzir. Então, alguns desses peixes estão migrando pela América do Sul inteira, na parte mais ampla dela. Bom, praticamente ela inteira. Mas eles fazem isso 2 vezes, é uma distância enorme. A distância percorrida entre descer e subir o rio novamente seria de aproximadamente 12.000 quilômetros, ida e volta. Então, eles percorrem uma distância de 12.000 quilômetros. Uma maratona de verdade. Isso torna a migração das douradas mais longa do que a de qualquer peixe de água doce do mundo. Esse é um peixe que enfrenta de tudo em toda a extensão do rio Amazonas. E ele não faz isso uma vez, ele faz 2 vezes. E, com base nisso, acho que a dourada pode ser extremamente fundamental para me ajudar a avaliar a saúde geral do sistema de todo o rio Amazonas. Infelizmente, a pesquisa também mostra que a quantidade de adultos que chegam ao alto do rio Amazonas diminuiu drasticamente. Para descobrir o motivo, quero colocar as mãos em um. Então vou me encontrar com um dos pescadores conhecidos do Fabrice. Marlowe pesca em Iquitos há 20 anos. Essa aqui é a primeira linha que a gente vai checar. Essa linha que você está vendo tem mais ou menos uns 70 metros de comprimento. Sei, entendi. Ele joga as linhas durante a noite para pescar dourada e outros peixes grandes. E sai de manhã para checar. Na verdade, não estamos puxando a linha, estamos navegando ao lado dela. É um grande pedaço de concreto e ele coloca um anzol grande na ponta. O que você acha? Nada ainda? Você está aí puxando, nada. puxando e Você nada? sabe quando tem uma. Quando elas estão bem próximas, elas puxam com a maior força. Bem forte. Entendi. Essa isca está aqui na água há umas 12 horas. E nada mordeu. E esse lugar aqui é bem privilegiado. Não tem nada nessa aqui também. Deixamos as linhas na água até a noite. E mesmo assim não pescamos nenhum dourado. Na verdade, não pescamos peixe nenhum. Então, deixamos os anzóis de lado. Ele devia pesar uns 90 quilos. Certo. Vamos resumir. Estávamos fazendo o que os pescadores fazem, conversando sobre pescarias interessantes e peixes grandes. Eu posso descrever melhor. Ele era... Eu acabei descobrindo que o Marlowe não está só pescando menos peixe. Recentemente, subindo o rio, a partir daqui, ele fisgou um gigante raquítico muito estranho. Ele era assim, bem grande.
Ele pegou um que tinha quase 3 metros de comprimento, devia pesar pelo menos 90 quilos, e ele disse que provavelmente pesava um terço disso, uns 30 quilos ou algo assim. Ele disse que tinha uma cabeça de tamanho normal e um corpo muito magro, então era um peixe muito estranho. E os problemas eram bem maiores. Quando ele abriu o peixe, a história ficou ainda mais estranha, porque quando ele procurou o fígado estava preto. Então, o que está causando isso nos peixes? O tempo está meio instável. A tempestade está se aproximando mais rápido. A gente vai ter que dar a volta? Sim. Temos permissão para decolar. O piloto disse que não pode garantir que vai me deixar onde eu quero ficar. Mas nós vamos tentar. Decolagem iniciada. Eu estou indo para o rio que ele me falou. Marlowe pescou aquele monstro raquítico no rio Maranhão, um afluente do rio Amazonas a oeste daqui, onde a previsão do tempo indica tempestades. O problema do mau tempo, como o que estamos enfrentando agora, é que você tem que ficar dando voltas se for possível. Altitude. E aqui no rio Amazonas, a causa mais comum de acidentes aéreos é não conseguir pousar e ficar sem combustível. Com muita água ao redor, esse hidroavião deve conseguir pousar. A turbulência está aumentando. Mas parece que não temos garantia de um pouso tranquilo mais à frente no rio. Pode haver obstáculos, principalmente na água. Então vamos pousar aqui e acho que vou precisar seguir de barco. Preparando para o pouso. Ok. Boa sorte. Essa região é muito pouco povoada. Ela tem apenas algumas comunidades isoladas que vivem no rio. Sei, e ali é sempre assim? Mas o piloto do barco diz que conhece a região onde o Marlowe pescou aquele peixe estranho e vai me deixar na casa mais próxima. Oi. Olá, tudo Muito bem? prazer. Como vai? Eu sou o Pablo, representante aqui de Santa Rosa. Obrigado. Estamos em Santa Rosa, uma comunidade da tribo Cocama. Mas o lugar parece estar sitiado. É, do lado Os de lá. mais velhos estão ansiosos para me mostrar alguma coisa. Há um barulho infernal de motosserras. Eles me apressam e pedem para continuarmos com a câmera ligada. Pablo! E logo eu entendi o porquê. Já estamos chegando. Eu senti o cheiro, é muito forte. Eles estão tentando conter um vazamento de petróleo. O duto peruano está correndo risco de romper e acabou vazando o óleo aqui. Ok, então... isso aconteceu bem ali naquela direção. Agora conseguiram fazer barragens até aqui e estão contendo o vazamento. Estão impedindo que este petróleo se espalhe, descendo o rio até aquele ponto. Já conseguiram retirar uma certa quantidade, mas o problema é que o cano está embaixo d'água. Como é possível trabalhar num cano embaixo d'água? Milhares de galões de petróleo vazaram de um oleoduto submerso. Eu quero muito saber o que aconteceu com os peixes. Todos os peixes que ainda estão nadando por aqui estão morrendo. Pelo visto, há muitos peixes morrendo porque o petróleo forma uma camada na superfície que impede que o oxigênio entre na água. Então os peixes usam o oxigênio dissolvido que está na água e acabam sufocando. Mesmo dispersos, os produtos químicos tóxicos do petróleo podem entrar nos peixes através das guelras ou das vísceras. É assim que o petróleo bruto fica. Eu sei que todos dependemos disso aqui, mas... A gente jamais deveria encontrar isso aqui nos rios. O peixe estranho que o Marlowe descreveu tinha uma cabeça grande e um corpo magro. São sinais tristes de um peixe gigante que estava definhando por causa das toxinas na água.
E o fígado preto do peixe sugere que o culpado foi o petróleo. Mas aquilo não teria sido o resultado desse vazamento tão recente. Então, o que está acontecendo? É um problema. O que aconteceu aqui exatamente? Metade dos peixes estava doente. Eles estavam podres e pretos. Então descobri que antes aquilo já tinha acontecido. Os corpos das pessoas estão com metais pesados e têm vários tipos de doenças. Essa natureza selvagem esconde um campo de petróleo considerável e uma rede de mais de 800 quilômetros de oleodutos envelhecidos que os moradores locais culpam por quase uma dúzia de vazamentos por ano. E isso tem causado um impacto devastador aqui no rio e também nas comunidades que dependem dele para sobreviver. Claramente, tem muitas pessoas muito irritadas aqui. Elas não podem comer os peixes, não podem vender os peixes e agora precisam viajar para comprar os peixes de outro lugar. E elas apresentam vários problemas de saúde. Nós estamos falando de câncer, estamos falando de paralisia, abortos e casos gerais de morte precoce. Meu desvio pelo território Cocama revelou a causa provável do peixe bizarro do Marlow, que devia ser uma piraíba contaminada por petróleo. Mas o que a poluição do petróleo está causando aqui no curso inferior do rio? Isso seria a causa do drástico declínio da dourada em Iquitos? Consegue ver a cordinha na árvore? Consigo sim. Para descobrir, conversei com um dos amigos do Marlow. Quantos anzóis essa tem? 12? Isso, 12. Sua é considerado um especialista em douradas. Isso. Ele concordou em me ajudar a pegar um desses peixes que agora são bem esquivos. Deixa eu tirar isso aqui. Ainda tenho esperanças de que o rio seja saudável o suficiente para que os grandes peixes, como a dourada, ainda vivam aqui. Ele estava me contando que na primeira noite que pescou usou 25 anzóis e depois 18. Dessa vez usamos 17 anzóis e até agora não apareceu nada. É a mesma coisa como se eu pescasse 60 noites com uma linha só. E esse peixe era muito comum aqui. Ainda temos a isca. Consegui sentir o peso, mas não está puxando ainda. Não é muito pesado, pode ser só a isca. Tudo bem, mas toma cuidado aí, hein? Tem alguma coisa aqui. Opa, conseguiu, hein? Conseguiu. Tudo bem, eu peguei ela. Eu estou no rio Amazonas e pela primeira vez pesquei uma dourada. Um bagre muito icônico na região. Essa é a primeira vez que eu vejo esse peixe vivo de perto. E eles chamam esse peixe de dourada por um motivo bem óbvio. Ele tem uma cor dourada bem forte. Este peixe ainda está bem vivo. Ele tem muita força. Melhor ainda, o peixe parece saudável. Nenhum detrito, nenhum outro sinal de contaminação por petróleo. Estes peixes são incrivelmente viajados. Então, para mim, é muito especial ver um deles. Quando ele era um peixe pequeno, deve ter viajado até a foz do rio Amazonas. E agora, ele voltou para as nascentes para desovar e completar sua maratona migratória. Ele bate qualquer animal, um gnu, qualquer outro animal vivo na Terra. Esses peixes... Na verdade, um grande número deles sobe e desce o rio Amazonas inteiro. Ele vai e... volta o rio Amazonas inteiro. Este peixe é o meu primeiro sinal de que ainda há esperança para esta parte do rio. Mas, infelizmente, para ele, é o fim da linha. Se eu tivesse pescado esse peixe com vara, poderia devolvê-lo na água. Mas o Sua é um pescador profissional e está esperando por esse peixe há 3 dias. Então, a realidade é que a jornada dele acaba aqui. As pessoas precisam comer. Não estou vendo evidências de petróleo aqui. Então parece que ele foi contido. E eu não acho que o petróleo é o único motivo pela dourada não estar subindo o rio.
Fico me perguntando quais são os outros culpados. Então, continuo descendo o rio e vou para o Brasil. A cidade de Manaus é o principal porto no centro do rio Amazonas. Com uma população de mais de 2 milhões de habitantes, é o maior mercado de peixes desse rio. Acho que cheguei um pouco atrasado e o mercado não está tão cheio quanto eu esperava. O pier, onde os pescadores descarregam os peixes, está encerrando o dia. O Solimões é de baixo? Mas aproveito para conversar com alguns pescadores. Não, ainda não. E saber como vão as coisas. Dessa vez, mais ou menos? Eles têm poucas informações sobre a dourada. Então é só pirarucu? Mas finalmente encontro um barco com peixe a bordo. Não é o peixe que estou procurando, mas é um animal muito interessante. O pirarucu. É um peixe que está sumindo em todo o Amazonas, mas ele me disse que eles vêm de algum lugar aqui perto. Então, esse peixe que está escasso em outros lugares ainda está reproduzindo. Nunca fico feliz em ver peixes mortos, mas nesse caso pode ser um bom sinal de que... Olha só isso! O icônico peixe das planícies aluviais do rio Amazonas e um dos maiores peixes do Brasil pode estar voltando. Bom dia. Por favor, estamos indo para lá? Muito bom, tá certo. O pirarucu é outro super predador importante, um barômetro da saúde do rio. Encontrá-lo em grandes números aqui no Brasil pode ser uma história tão incrível quanto encontrar poucas douradas no Peru. Eu fiquei sabendo quem pescou esse pirarucu em Manaus. Bom dia. Eu queria saber onde é a casa do padre. Sei. É desse lado? Ok. Padre nasceu aqui, nesta comunidade ribeirinha, onde a maneira das pessoas pescarem mudou drasticamente. Eu era um dos predadores, pescadores chamam predadores, porque eu fazia tudo que era errado. É uma história fascinante. O padre começou a pescar quando era menino, com uns 12 anos de idade. Era pescador profissional. Na época, essa pesca era ilegal. Entrar escondido nos lagos de outras pessoas. Era assim que todo mundo pescava. Era liberado para todos. Em 2008, um lago que tinha 3 pirarucu. Mas quando ele viu que a pesca exagerada estava ameaçando o pirarucu e também a economia local, ele propôs a criação de uma reserva de proteção administrada pela comunidade local. No começo, ele enfrentou uma forte resistência. Aquilo foi tão grande que ele até foi ameaçado de morte. Aconteceu porque, quando as pessoas ouviram a palavra reserva, eles entenderam. Mas primeiro temos que ir para um canto remoto da reserva. Essa é a profundidade. Sem aquela barragem lá atrás, seria 30 centímetros mais raso. Isso tornaria esse rio intransitável. Lutamos muito para subir o rio durante 3 horas. Chegamos. Está se abrindo, chegamos ao lago. Os pescadores já estão reunidos para encontrar um peixe bem grande. Mesmo em águas rasas, pode ser difícil localizar o pirarucu, mas ao subir para respirar, cometem uma falha fatal. O pirarucu, diferente de outros peixes, precisa subir à superfície, então acaba se entregando. A técnica deles é colocar a rede em um grande círculo e depois é só esperar. Oh, olha lá. Me aprofundei na planície inundada do Amazonas, onde a volta do pirarucu seria uma ótima notícia para esse rio. Olha lá, pegamos um peixe. Não se deve brincar com um pirarucu grande assim. Não é bom que um peixe desses se debata dentro de uma canoa pequena como essa. Ele pode causar um belo estrago. É um peixe de bom tamanho. E os barcos continuam balançando.
Para um pescador que gosta de pescar e soltar seus peixes, é difícil ver isso. Mas a quantidade de peixe aqui é um sinal muito positivo. Eu perdi a conta da quantidade de peixes que eu vi, mas eu vi vários peixes de bom tamanho em uma área que há uns 10 anos não tinha nada. Bom, com certeza esse é um bom resultado. Padre estima que agora existam vários milhares de pirarucus saudáveis nessas águas. 1,84. A pesca anual é limitada, o que significa que os cardumes não serão aniquilados e os lucros da venda dos peixes são diretamente reinvestidos na reserva. Independente da perspectiva, isso só pode ser considerado um sucesso. Tem uma piscina natural inteira de pirarucus grandes aqui e uma comunidade de pescadores que se reergueu depois de anos de declínio. Então, eu acho que a moral da história é: se você cuidar do rio, o rio vai cuidar de você. Na maior parte da vastidão do rio Amazonas, os pirarucus estão extintos ou enfrentam uma pesca excessiva intensa. Mas aqui e em outras reservas semelhantes, os números voltaram a ser como eram. E um rio saudável o suficiente para abrigar as superespécies também sustenta todo o resto. Assim, o rio volta à vida. Oh, tem outro boto lá. Caramba, isso é um ótimo sinal. O renascimento localizado do pirarucu é uma notícia muito boa. Mas e a dourada migratória? O peixe que sobe e desce toda a extensão do rio Amazonas. Esse aqui já vai seguir viagem? Eu acho que isso pode me dar pistas muito melhores sobre a saúde do rio inteiro. O difícil foi encontrar a dourada no curso superior do rio Amazonas. Mas algumas douradas nadam pelos afluentes, indo para outros locais de desova. Quero saber se a situação no rio Madeira é melhor para a migração da dourada. Então, vou atrás de alguns pescadores do rio Madeira. Esse tipo de rede é para que peixe? É, para dourada. Para dourada? Pegar 6, 7 peixes por dia. É difícil, eles passam 3, 4 dias sem pegar nenhum. O Evandro está me contando que a pesca por aqui tem sido difícil, mudou muito de uns tempos para cá. Tem menos peixes. Eles pescavam douradas bem grandes, eles pescavam 6, 7, 8 por dia. E agora mal conseguem pescar 5 em uma semana. Então, segundo ele, a vida aqui tem mudado dramaticamente. O declínio nos números de douradas é semelhante ao do curso superior do rio Amazonas e Evandro está muito triste com outro acontecimento. Ele culpa a recente construção de uma barragem mais acima do rio Madeira. Outra coisa que ele acabou de me dizer é que, hoje em dia, o que não acontecia antes da barragem estar lá é que eles veem grandes peixes flutuando mortos no período em que o nível da água está baixo. E quando eles olham os peixes, eles veem algumas cabeças machucadas ou alguns com a coluna quebrada. E ele me disse que eles... várias situações como essa. Preciso descobrir o que está acontecendo. Então vou subir o rio Madeira. Santo Antônio foi a primeira barragem construída no rio Madeira. Disseram que foi empregado muito tempo e dinheiro na construção de uma rota ao redor dela para os peixes migratórios. Muito bem, isso aqui é um corredor de peixes e ele foi construído para imitar as corredeiras que existiam aqui. E os peixes costumavam subir essas corredeiras. A teoria é que eles viriam até aqui, continuariam, fariam a curva e, em teoria, cairiam direto nas águas acima da barragem. Mas pode ser muito difícil para a dourada encontrar um canal estreito e raso como este. Daqui a gente pode ver aqueles pequenos peixes naquela parte atrás dos pedregulhos. Mas há uma barragem no rio Amazonas, testemunhando a heróica luta do fluxo migratório da dourada. Tem 2 douradas aqui embaixo. E é fantástico ver isso. Eu vi uma forma mais clara que apareceu por segundos acima da superfície. E tem outra mantendo a posição atrás dos pedregulhos. Mas eu acho que elas estão na metade do caminho e ainda tem um belo caminho a percorrer. Isso é maravilhoso, mas quero ter certeza de que a dourada está realmente chegando às águas acima da barragem. Preciso encontrar alguns pescadores na parte de cima do rio.
A barragem criou um reservatório de 260 quilômetros quadrados e inundou uma seção do rio de Água Branca que costumava ser um famoso ponto de pesca de douradas. Os pescadores me contam que não foi a única grande mudança aqui. Onde o peixe conseguia passar. Ele passava desse lado aqui, mas era mais difícil. As corredeiras ficavam ali, mas agora estão submersas. A aldeia deles também ficava na lateral, mas desapareceu. Ele estava me dizendo que costumavam pescar douradas de quase 65 quilos. Agora não tem praticamente mais nada. Foi uma completa transformação. Eu vi a dourada no corredor da barragem. Mas os pescadores disseram que poucos conseguem nadar os 8 quilômetros até o reservatório. Como os peixes migratórios instintivamente nadam contra a corrente, acho que a água parada do reservatório pode ser o problema. Sem corrente para nadar, será que o peixe está perdendo o senso de direção? E não consegue encontrar o caminho para subir o rio? Os relatos de peixes machucados na parte inferior do rio sugerem que alguns podem estar voltando pelo caminho que vieram e ficam presos nas turbinas da barragem. Há uma maneira de testar a minha teoria da água parada. Ouvi dizer que uma segunda barragem no topo do reservatório usa um sistema diferente para ajudar os peixes migratórios. Acho que isso poderia me ajudar a descobrir se alguma dourada está conseguindo passar pelo reservatório e chegar ao curso superior do rio. O que você está fazendo agora? Isso. Agora a gente vai fazer o processo de despesca. Nenhum corredor foi construído aqui. Pelo contrário, eles desenvolveram um método mais seletivo para movimentar os peixes ao redor da barragem. E isso vai permitir que eu dê uma boa olhada no que tem aqui. Esse é um novo jeito de pescar. Os peixes migratórios são retirados do rio e são levados a uma estação de monitoramento. Todos os peixes vêm para cá ou não? Alguns peixes têm comprimento padrão, total e total. Então, eles pegam uma pequena proporção de peixes, medem e pesam. O resto apenas contam, mas todos acabam neste tanque aqui. Qualquer espécie que não for nativa do curso superior do rio fica abaixo da barragem. As outras seguem em seu desvio misterioso. Agora os peixes vão descer por esse cano aqui, junto com a água, e no próximo estágio da jornada, vamos transferi-los de caminhão. Esse serviço de transporte de peixes é diário e é feito o ano todo, deslocando centenas de milhares de peixes. Lá vão eles. É a primeira vez que vejo peixes descendo um canal por uma rampa de água. Estão bem confusos, mas agora estão acima da barragem e já podem continuar a migração. É bom ver esses peixes subindo o rio. Mas são todos pequenos e nenhum deles é a dourada. Apesar dos esforços impressionantes, acho que as duas barragens do Madeira e a água parada do reservatório entre elas continuam sendo grandes obstáculos para qualquer grande peixe migratório. E essa é só uma das centenas de barragens que estão sendo construídas ou ainda estão no papel para o sistema do rio Amazonas. Temo que estejam reduzindo seriamente o número de douradas que conseguem chegar ao curso superior do rio para a desova e reprodução. Voltei para a parte principal do rio Amazonas e vou descer para o curso inferior, junto com o seu tributário, o rio Tapajós. É sempre nessa época, né? Sempre nessa época. Esta parte do Brasil é o país do ouro. Então quero descobrir se há uma ligação entre o aumento da mineração de ouro e o declínio da dourada. Foi o ouro que atraiu as pessoas de fora até a Amazônia e, desde então, a mineração está aqui presente. É uma indústria que é frequentemente culpada por poluir os rios da região. Então, eu quero ver isso com os meus próprios olhos. A indústria de mineração de ouro geralmente é um mundo fechado para estranhos. Mas consegui acesso a uma operação pequena em um remanso. Eu estive em 79, na época que eu estava em Peixoto de Azevedo, essas coisas. Ali a gente via 4, 5 mortos todo dia. Mas isso Esta mina pertence e é gerida pelo Joia. Ele está no mercado há 40 anos e tem visto muitas mudanças.
A mineração de ouro, para quem é de fora, sempre foi uma coisa que traz histórias de violência e embriaguez. E ele está dizendo que era assim mesmo. Ele disse que quando começou não era incomum ver 4 ou 5 corpos na rua pela manhã. Mas hoje em dia não é mais assim. Tudo mudou completamente. Joia também afirma que hoje a indústria causa muito menos impacto no sistema fluvial. E ele concorda em me mostrar o processo para provar. Como a maioria das minas, essa está localizada na margem do rio, perto de enormes quantidades de água necessárias para a extração do ouro. Aqui eles concentram jatos de água de alta pressão muito poderosos no solo. Então o sedimento vai correr por esses canais até chegar naquele poço e vai ser levado embora por aquela bomba ali até o outro lado, onde eles extraem o ouro. Centenas de toneladas de terra são pulverizadas por dia para encontrar apenas algumas gramas de ouro. O que acontece aqui é que a água e o sedimento sobem por esse cano e depois descem por aquela encosta. Esse escorregador está forrado com tapete. É aí que as partículas de ouro se assentam. Então, de vez em quando, eles fecham tudo e lavam o tapete para pegar o ouro. É um negócio sujo. Mas até agora não vejo perigos óbvios para os rios. Mas de repente eu vejo um dos mineiros com uma garrafa na mão. Ele está derramando mercúrio na plataforma. Isso é para que todas as minúsculas partículas de ouro se unam. O mercúrio é altamente tóxico. Se for parar nos rios, pode envenenar os peixes, principalmente os superpredadores como a dourada. Mas onde é que esse mercúrio mortal vai parar? Estou no rio Amazonas investigando o impacto da mineração de ouro no rio e em seus peixes. Ele está derramando mercúrio na plataforma com as próprias mãos. O mercúrio entra na cadeia alimentar aquática por baixo e é ingerido por tudo, desde peixes pequenos até superpredadores. Sendo assim, é tóxico para quem ingerir. A função do mercúrio aqui é unir as partículas de ouro em um amálgama. Isso aqui é ouro, misturado com mercúrio. O segredo é como esses dois elementos são separados. Eu fico feliz em ver que tudo isso é feito em um extrator fechado. Antigamente, o mercúrio entrava no ar e era absorvido pela água na atmosfera, acabando assim nos rios. Agora o mercúrio é vaporizado, passa por um pequeno tubo e acaba naquele recipiente do outro lado, e é usado novamente. Depois do mercúrio ser reciclado em segurança, o ouro é revelado. Esse aqui é o produto final. Meia dúzia de homens trabalhando 3 dias, deslocando mais de 1000 toneladas de terra. Hoje eles tiveram um retorno de 50 gramas. Isso nem cobre as despesas dos mineiros. Mas é o preço que o processo vai cobrar dos rios que mais me preocupa. A indústria da mineração de ouro é muito mais limpa do que era, principalmente em relação ao uso do mercúrio. Mas, olhando ao redor, principalmente o escoamento, dá para perceber que isso está causando um impacto grave no rio e em tudo que vive nele. Bagres como a dourada vivem em águas turvas. Mas talvez haja tanto sedimento nessas águas que até para ela fica difícil. Esta pode ser outra razão por pouquíssimas douradas adultas conseguirem chegar ao curso superior do rio. Mas acho que existe um problema mais fundamental para eu dar uma olhada nos limites finais do rio. Eu mal me mexi e olha só quantas douradas tem aqui. Sim. A cidade de Belém tem uma indústria pesqueira considerável. Vi mais algumas douradas serem colocadas em uma sacola para serem pesadas. Parece que a pesca do dia foi premiada com muitas jovens douradas. Tem muitas aqui e algumas maiores também. Aqui eu tenho mais ou menos uns 2, 3 quilos de peixe. É claro que ainda devem estar nascendo alevinos de dourada nas áreas de desova e completando a jornada subindo o rio até a foz. E aqui elas estão crescendo até um tamanho comercializável. É um peixe muito popular. Em todo lugar que vejo parece que são vendidos rapidamente.
Mas acho que essa popularidade é o começo dos problemas da dourada, porque isso levou à pesca excessiva. Eles não deveriam pescar peixes desse tamanho, mas a verdade é que... Bom, todo mundo faz isso, não existe uma inspeção, não tem nenhuma lei. Muitas douradas jovens são pescadas aqui, na foz do rio, antes que possam amadurecer e chegar à idade adulta para migrar e subir o rio. É uma péssima notícia para esse peixe e um triste sinal para a saúde do rio Amazonas. Bom, os peixes que estou vendo aqui não vão subir o rio novamente para ajudar a produzir a próxima geração. De Belém, ainda tenho 100 quilômetros até o mar. No ponto mais amplo, a foz do Amazonas tem mais de 320 quilômetros de diâmetro e contém uma ilha do tamanho da Suíça. Aqui, 3.500 quilômetros abaixo do meu ponto de partida, a minha investigação no Amazonas chega a uma conclusão. Para mim, essa jornada que fiz pelo rio Amazonas foi, na verdade, uma história de dois peixes. Dois peixes com histórias muito diferentes. A dourada enfrenta vários problemas causados pelo homem e sofreu um sério declínio. Mas o retorno do pirarucu parece quase milagroso. Algumas pessoas muito corajosas e visionárias nos mostram que, se cuidarmos do rio, sim, vai haver um custo, mas o rio vai compensar isso e também vai pagar tudo com juros. Analisando o destino de dois de seus peixes icônicos, o relatório do rio Amazonas é misto. Este rio grandioso está enfrentando ameaças sem precedentes, mas eu vi que ele tem poderes para se recuperar e, principalmente, ajuda humana para sobreviver. E isso é importante, porque um Amazonas em perigo deixa todos expostos. Mas um Amazonas em expansão traz esperança para o futuro.